Então, galera, como diz o ditado, que o primeiro a morrer na guerra é a verdade. Então, todas essas informações que a gente está tendo aí, né, coisas que agora estão dizendo que tem uma arma, um micro-ondas, né, uma arma micro-ondas que está afetando pessoas ligadas ali aos Estados Unidos, né, espiões, pessoas do alto escalão. Parecem criações de argumentos, né, de narrativas para se ter acusações contra um outro país, tá? Engraçado que essas coisas só surgem na época da guerra. Acontece um monte de coisa. E é nítido a gente perceber que o erro do Putin, cara, o erro máximo do Putin foi, desde o início eu falo, não permitir que os civis saíssem do país, né, e depois fizessem o ataque. O erro dele foi esse, tá? E o Putin está numa guerra que ele não sabe para onde vai. Você acha que realmente a Rússia vai tomar a Ucrânia e vai ficar ali morando? Você acha que isso vai acontecer, da Rússia ocupar todos os territórios da Ucrânia e tomar tudo? Eles podem anexar as partes que lhes interessam, parte marítima, tá? E eles sabem muito bem que aquela parte vai se tornar a OTAN, né? Porque o objetivo dos Estados Unidos é cercar a Rússia. E por que que isso acontece? Porque os Estados Unidos vê o desenvolvimento russo, eles se libertando das questões econômicas de outros países. A inteligência americana está vendo a Rússia e a China arquitetarem planos. Eu falo nem Coreia do Norte, que a Coreia do Norte é onde que eles devem enriquecer urânio, aonde eles devem construir bombas nucleares. A África do Sul, com toda aquela fome que a gente vê, que a gente nunca sabe por que o continente africano nunca tem jeito, aquelas guerras, por trás daquilo tudo ali, daquela fachada, que pode ser tudo uma invenção, né? Uma especulação internacional do que acontece ali, mas na verdade tudo tem um alto comando ali, movendo aquilo ali. E talvez Deus esteja ali usando também milícias de um lado para poder combater isso, mas por trás de toda essa fome, de todo esse escudo, você não sabe o que está oculto ali. Ali pode estar acontecendo enriquecimento de urânio, pode estar acontecendo questões nucleares ali, e aí você começa a ver a Rússia se aproximando exatamente de um continente faminto, né? Ou seja, com aquela desculpa de dar alimento por tal coisa, né? Soldados, ali pode ser um campo de batalha para a criação de mercenários, tá? Escravizados pelo sistema que vão servir aos interesses russos. Na Coreia do Norte a mesma coisa. Na China você também não sabe a mesma coisa que você vê o país mais populoso do mundo. Você não vê todo o país. Você ouve falar de escravidão, mas você não sabe se ali existe também soldados como o Grupo Wagner sendo cultivados em vários territórios de todo canto do mundo, porque a Rússia não tem soldados suficientes para enfrentar uma guerra. E os Estados Unidos, ele observa, a inteligência americana sonda tudo via satélite, sonda tudo. Por quê? Porque o objetivo da China e da Rússia é tomar Taiwan. Taiwan é o comando geral dos chips. Se eles tiverem o controle daquilo ali, o desenvolvimento nuclear deles pode chegar um dia a se equiparar aos americanos. E os americanos, por sua vez, não são bobos, eles vão o quê? Eles vão se protegendo, né? Ou seja, é uma estratégia óbvia. Se você é o primeiro a desenvolver arma nuclear, o primeiro a usar lá em Hiroshima e Nagasaki, se você está à frente dos outros, você quer manter isso. E convenhamos que a gente sabe o que é viver sobre o domínio do Ocidente, mas a gente não sabe o que seria viver sob o domínio do Oriente. Por quê? Porque se você vê os Estados Unidos é ruim, você imagina na Rússia que os russos não podem argumentar sobre as coisas que estão acontecendo no próprio país. Ou seja, eles têm domínio da política interna. O país internamente não consegue fazer uma pressão para que o presidente seja deposto sem sofrer algumas ameaças. Já nos Estados Unidos, pode até ser que façam mal a você, mas eles não vão fazer na cara dura como acontece na Rússia. Então, ser oprimido por um continente, por um lado oriental, né, seria talvez pior do que ser oprimido pelo ocidental, né?
Nós vemos lá, os Estados Unidos foi lá, congelou a reserva de dólar da Venezuela, em plena crise do petróleo, ou seja, eles esperam acontecer a crise do petróleo, vai lá, congela a reserva de dólar, né? Porque Venezuela, todos os países estão sujeitos a essas questões de dólar, e aí fica muito fácil para os Estados Unidos fazer o que quer, né? Eles já têm o controle do GPS brasileiro, né? Eles têm o controle de tudo. Nós não temos nem força ali, mas congela a reserva de dólar exatamente no momento em que, sabendo o resultado disso, Estados Unidos e Reino Unido fazem isso, e a Venezuela entra em colapso. E começa uma série de sanções e começa a tentativa de colocar um presidente interino, ou seja, tentativa de tomar o petróleo daquele país. Porque o Trump sempre falou isso, e esse é o pensamento americano. O presidente americano, ele é um fantoche, cara. Ele tem um sistema por trás dele. Ele não consegue governar como o presidente do Brasil, que pode chegar ali, falar o que quer e proceder como quer. Ele não tem, eles são marionetes. Os americanos, o presidente deles são marionetes, sempre envolvidos em questões de guerra, né? Eles saíram do Afeganistão e um monte de gente que trabalhava com eles de tradutor, das embaixadas, um monte de gente ficou lá para morrer com suas famílias, porque eles abandonaram, simplesmente foi um ato de traição. E o argumento deles, não, a gente vai ficar aqui para ensiná-los a lutar e depois a gente vai deixar na mão deles aqui. Ah, mas eles não quiseram aprender, ou seja, eles tinham um argumento. Pode ser até que tenha ocorrido isso, sim, sim, mas se os Estados Unidos tá lá há anos e anos e anos, com certeza os caras começam a se acomodar, tá? Não, não vai acontecer nada aqui. Os americanos estão conosco, mas esse ato de abandono deles e deixar para trás aquelas pessoas para morrerem, você vê que eles não têm, o pensamento deles é de guerra mesmo. Eles não têm piedade, eles não têm compaixão, sabe? Imagina você trabalhar a vida toda com um cara, você fazer amizade, você conhece a família do cara, os filhos do cara, e você tá trabalhando com um cara de outra nação. Esse parece até aquele filme, se eu não me engano, Os Gritos do Silêncio. Um filme em que tem um filme que o cara tá, não lembro bem se é esse, que o cara conhece uma pessoa exatamente dessa forma. Uma pessoa que era um repórter de outro país, só que quando ele vem para os Estados Unidos, aquele repórter que não consegue vir com ele, não consegue visto para vir. Então ele leva anos e anos para poder ir em busca do seu amigo. E existe um outro filme também semelhante a esse que o cara chega a ir lá em busca volta para a guerra, volta para o lugar para poder socorrer o cara, que era amigo dele, que salvou ele, que carregou ele por todo o deserto para salvar a vida dele. Então ele voltou lá para salvar o cara. Então é mais ou menos isso daí, cara. Ele não tem compaixão com ninguém. Então essa guerra toda, você vê que o poderio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos bota o pé dentro de Taiwan, que é uma área da China, e a China doida para retomar, né, Taiwan, mas os Estados Unidos bota o pé e fala assim, não, isso aqui é soberano. Por que é soberano? Porque eu quero ter o domínio disso aqui. Ele domina Taiwan, domina, e não deixa a China fazer nada, mano. Simplesmente protege a soberania de Taiwan dentro do território daquilo que foi China. E a mesma coisa que eles quiseram fazer com a Ucrânia. A Ucrânia, a Rússia, depois da quebra da União Soviética, a Rússia se acha dona da Ucrânia. A Ucrânia estava vivendo lá soberana, mas sofria certos ataques russos ali. Havia certos objetivos, mas se não existisse o poderio de fogo dos Estados Unidos, com certeza a Ucrânia não seria mais a Ucrânia. A Rússia já teria tomado muito tempo. Mas eles não fazem por quê? Porque eles sabem que os americanos vão se meter. Então, quem é que está errado nessa questão, cara? Porque os americanos foram lá, queriam criar ali a OTAN. Por que queria criar a OTAN ali? Para proteger a Ucrânia também. Para poder cercar a Rússia, né? Uma afronta contra a Rússia. Ou seja, os Estados Unidos acabam protegendo a soberania de um país. Eles poderiam somente estar ali, simplesmente existindo com suas tecnologias, mas enquanto isso a Rússia faz batalha em certos pontos da Ucrânia e também vacila. Não é só os Estados Unidos que está vacilando aqui quando ele chega e fala que quer chamar a Rússia para a Ucrânia para a OTAN, não. A Rússia também vacila porque ela anexa territórios, tá? Existem batalhas ocorrendo ali. E vai vencendo. Aí depois de certo tempo vai comendo pelas beiras, né? Aos pouquinhos. Aí os americanos, não, vamos acabar com essa palhaçada. Vem para a OTAN. Vamos começar os trâmites aqui para a OTAN. Tipo, fez uma ameaça ali e ali deu argumento para o Putin, tá?
que o cara vem e ataca com tudo, com civis. Diz que primeiro ele não fala que vai atacar. O que esse cara faz é absurdo. Ele ataca áreas onde tem crianças, mulheres. E a população russa não está vendo isso? O que a população russa pode fazer? Agora eu te falo, ao mesmo tempo ele não pode chegar com um ataque e acabar com tudo ali. Por quê? Porque tem a Zaporizhia ali, tem a usina nuclear. Tá? As armas nucleares da Ucrânia elas passaram para a Rússia logo quando teve essa divisão da União Soviética. Se eles fazem um ataque ali, brusco, na cidade, e pega naquela usina, a própria Rússia está ferrada. Porque toda a Ucrânia, primeiro que a Ucrânia vai ficar inabitável. Segundo que a radioatividade vai alcançar a Rússia. Então olha como é que Deus faz. Existe uma defesa natural ali naquele lugar. Uma proteção natural daquele lugar. Porque ao mesmo tempo, se eles tomassem aquele lugar, a Ucrânia pode fazer uma armadilha e explodir tudo. Não vai ser nem eu nem você. E eu te falo que vai fazer e vai dar em quê? Não vai dar em nada. Porque já não existe mais aonde atacar, não existe mais país. Destruiu-se tudo. Destruiu-se tudo. Eu achava até que a Ucrânia não deveria ter usado civis na guerra. Ela deveria ter usado só os soldados. E deixar suas famílias civis seguirem. Por quê? Porque futuramente a pressão popular, né? Seria uma pressão muito maior na parte burocrática para reconquistar o território. Eles foram burros. Eles quiseram proteger um lugar que já estava desprotegido. Por quê? Porque não tem como, cara. Por mais que os soldados ucranianos sejam muito mais especialistas na guerra do que a Rússia, se percebe isso, o contingente russo e a covardia russa, porque o cara que usa um drone, ele é um covarde, mano. Eu acho que guerra tem que ser mano a mano. Não tinha que ter nem tanque nem nada, tinha que ser no tiro. Não tinha que ser nada disso. Mas o cara vem com drone, o cara às vezes é um cadeirante, mano. Às vezes o cara é um cadeirante. Ele vem com controle remoto e ele acaba com um monte de gente. Matei 1000 na guerra. O cara é cadeirante. Como é que você ficou cadeirante na guerra? Não, eu era o piloto de drone. É uma covardia, mano. A guerra é uma covardia. Já sempre foi uma covardia, agora tá pior. Porque o soldado se prepara a vida toda para um combate, vem um simples miserável brinquedo e mata ele. Uma miséria de um brinquedo. Então inteligência. Quando é questões bélicas, né, todos os lados têm as questões bélicas, as suas tecnologias nesse sentido, tranquilo. Agora, pô, é muita covardia. Vem um drone ali, solta uma bomba que pega numa região toda e mata um monte de gente. Ou o drone aponta exatamente a localização onde vai ser feito um ataque de um míssil. Pô, é muita covardia, mano. A guerra, primeiro a morrer é a verdade, né? E a gente vê aqui a narrativa do povo que nem sequer tá sofrendo. Nem sequer tá sofrendo um décimo daquele. Não tá acontecendo nada aqui. É muito fácil comentar quando você não está passando por aquela guerra. Quando você está no seu conforto da sua casa. Você não entender o que os soldados russos têm feito ali, né, com crianças. E também tem injustiça de ambas as partes, lógico. Mas quando você contrata mercenários, você acha que mercenário liga para alguma coisa? O cara cheio de morte nas costas, você acha que esse cara liga para alguma. Ele tem algum senso de justiça? O que ele tiver que fazer, que tiver dentro do coração dele, de podre, ele vai fazer. Ele já está condenado. Então, por que é um peido para quem já está cagado? O cara já sabe que está condenado, então ele vai fazer o que der na telha dele. Se ele tiver que desonrar uma criança, ele vai fazer. Entende? Então, é complicado, mano. É complicado.